Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos retornando aqui mais uma vez, nos reunindo mais uma vez nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades, oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa iluminação espiritual. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos, maravilhosos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Não podemos deixar de agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez para mais esta atividade, para mais este tratamento espiritual, porque sem sombra de dúvida, nos reunirmos aqui para estudarmos, para refletirmos acerca do Evangelho de Jesus, é um verdadeiro tratamento ou um complemento para o tratamento da nossa alma ainda doente devido à nossa teimosia, à nossa rebeldia, porque Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a partir do momento em que verdadeiramente conhecermos a verdade, nós estaremos libertos destas mazelas que ainda teimamos carregar conosco, tais como orgulho, vaidade, egoísmo, arrogância, prepotência, que causam as mazelas ou as doenças que refletem no nosso corpo físico. Então, por isto que eu falo constantemente, lembro constantemente que estudarmos o Evangelho do Cristo é um verdadeiro tratamento, é o tratamento que nós precisamos, além de estudarmos, praticarmos o Evangelho de Jesus. Então, hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, e o capítulo é o de número 112, Diante da Justiça. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimas reflexões com base em palavras de Jesus, com base nas palavras dos discípulos amigos do Cristo de há 2000 anos atrás, e com base em tantas outras informações que nós temos à nossa disposição. Então Emmanuel traz aqui belíssimas reflexões neste capítulo de número 112. Mas antes de começarmos aqui as reflexões com Jesus, com Emmanuel, com Chico Xavier, com os demais espíritos amigos que nos auxiliam constantemente, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, ou melhor, Vigiai e Orai, do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. Então, este livro, Vigiai e Orai, de mensagens curtas, mas altamente esclarecedoras, hoje refletiremos com base na mensagem contida no capítulo 11, que tem como título Teu Trabalho. Então aqui, irmão José nos chama a atenção para aquela necessidade de valorizarmos o nosso trabalho, não menosprezarmos o nosso trabalho, por menor que seja ou por mais insignificante que julguemos seja o nosso trabalho, não menosprezemos, porque sem sombra de dúvida é pelas atividades pequenas que temos a oportunidade de crescer. E aí ele nos diz: por mais insignificante
valorize. Valorize o teu trabalho. Porque se você que está realizando aquele trabalho que você julga insignificante, se você não valorizar o seu trabalho, quem irá valorizar? Se você não se valorizar, quem irá valorizar você? Se você não se amar, quem irá te amar? Porque, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a nos amar. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a nos valorizar, a valorizar o nosso trabalho. E aí ele diz na sequência que nenhuma obra nasce acabada. Então, por menor que seja, por mais insignificante seja uma obra, ela não nasce acabada. É preciso que alguém se disponha a realizar aquela tarefa. E aí ele diz: se você valorizar o teu esforço, serás valorizado por ele. Toda tarefa no bem é importante e indispensável neste imenso ciclo da vida, neste imenso universo, infinito universo onde nós nos encontramos. Então, toda tarefa no bem é importante e é indispensável para toda esta composição da harmonia do bem, que precisa se instalar, ir se instalando e até se tornar realmente instalado em todo o universo. Que aí ele acrescenta da seguinte maneira: aperfeiçoando o que você faz, aperfeiçoando o que você faz, você se aperfeiçoa. Então, sem sombra de dúvida que quando vamos trabalhando, ou quando formos trabalhando, aperfeiçoando a nossa forma de trabalhar, nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos desenvolvendo a nossa intelectualidade. Não é pelo fato de você ter aprendido um determinado trabalho, um determinado ofício com alguém, que aquele trabalho, que aquele ofício tenha que continuar sendo realizado da mesma forma que você não possa mudar a maneira de realizar aquela tarefa. Conforme nos diz aqui irmão José, é aperfeiçoando o que você faz que você se aperfeiçoa. Porque toda ação repercute através do que fazes, influencias os que vivem à tua volta. Então aqui ele nos chama a atenção que tudo que nós realizamos é a lei de causa e efeito. Tudo que realizamos repercute em algum lugar e é através do que nós fazemos que nós somos conhecidos e que influenciamos aqueles que estão à tua volta, à nossa volta. E ainda ele diz que o teu trabalho, o meu trabalho, o nosso trabalho é a nossa identidade, fornecendo notícias de tua realidade profunda. Muitas pessoas nos conhecem pela atividade que nós realizamos. Ah, o fulano de tal é aquele que faz aquela atividade. O Beltrano, ou a Beltrana é aquela que realiza a atividade tal. É aquela que é costureira, aquela que é boa cozinheira, aquele que é cobrador de imposto, aquele que é contador, aquele que é advogado, e assim sucessivamente, aquela que é enfermeira. Então, a nossa atividade é a nossa identidade. Via de regra, conforme ele coloca aqui, o teu trabalho é a tua identidade. Humilde filete d'água tem a graciosidade que o mar não possui. Então aqui ele nos fala que um humilde filete d'água tem a graciosidade que o mar não possui. E da mesma forma que uma débil flor do campo pode causar inveja aos mais belos jardins e mais bem cuidados jardins. E aí ele encerra dizendo: alegra-te, alegra-te no que você faz, porque quem não se realiza no que faz é infeliz. Então aqui ele nos fala, nos chama a atenção que é preciso nós realizarmos as nossas atividades com alegria, não naquela condição de simplesmente realizarmos as nossas atividades
por um simples dever, por uma simples obrigação, simplesmente porque precisamos ganhar recursos materiais para cobrirem as nossas necessidades financeiras. Não, nós precisamos aprender a realizar as nossas atividades com alegria, porque conforme ele nos diz aqui, aquele que não realiza com alegria, ele faz aquela atividade de forma infeliz. Então é preciso, sem sombra de dúvida, aprendermos acerca disto, irmos para as nossas atividades do dia a dia com alegria, com verdadeira felicidade, porque sem sombra de dúvida é oportunidade de servir no ambiente onde nós nos encontramos, é oportunidade de crescimento, é oportunidade de melhoria. E aí fechamos este parêntese com o irmão José no livro Vigiai e Orai, para chegarmos nas palavras de Emmanuel, agradecendo mais uma vez a presença de todos e de todas, o meu abraço fraternal e de gratidão. Então aqui no capítulo de número 112 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Diante da Justiça, Emmanuel buscou como referência para estes estudos palavras de Jesus, anotações do evangelista Mateus, que está lá no Sermão do Monte, no capítulo de número 5, versículo 20, quando Jesus disse da seguinte maneira: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então aqui Jesus usa como referência aquelas pessoas daquela época, os escribas e fariseus, que viviam de acordo e em conformidade com a lei rígida que vigia naquela época, a lei mosaica, a chamada lei do olho por olho, dente por dente. Então aqui Jesus nos chama a atenção, se você realmente quer crescer, quer se iluminar, se você quer um dia habitar o paraíso, habitar o chamado reino dos céus, é preciso que você comece a agir diferente, porque a lei do olho por olho, dente por dente, retribuir o mal com o mal, sem sombra de dúvida que desta forma você não crescerá. Então é isto que Jesus quis nos dizer e nos falou nesta frase, dirigindo-se às pessoas naquela época e a todos nós até os dias de hoje. E aí Emmanuel vem e acrescenta esclarecimentos para nós da seguinte maneira: que escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga. Então aqui ele já começa nos esclarecendo que escribas e fariseus, que eram pessoas entendidas da lei, eram entendidas do assunto, eram doutores da lei. Então ele nos diz que escribas e fariseus assumiam atitude, ou seja, praticavam as suas atitudes de acordo com a lei antiga, de acordo com a lei mosaica. E aí ele fala como que eles agiam, de acordo com o olho por olho, dente por dente. Atacados, quando eles eram atacados, assim dizia a lei do olho por olho, dente por dente, que quando eles eram atacados, devolviam o insulto. Então, a chamada lei do olho por olho, dente por dente, se você era insultado, você tinha o direito de devolver o insulto. Se você recebesse uma bofetada, você tinha o direito de devolver também aquela bofetada. Então, se alguém assassinasse alguém da sua família, você tinha o direito de assassinar também alguém daquela família. Então assim funcionava a lei do olho por olho, dente por dente, que era a forma que os escribas e fariseus agiam. É por isso que Jesus nos disse: se você continuar agindo de acordo com os escribas e fariseus, você não crescerá, não terá condições de habitar um mundo transformado. E aí Emmanuel lembra ainda o comportamento dos fariseus perseguidos
quando eles eram perseguidos, revidavam de forma cruel. Então aqui ele nos lembra que a lei do olho por olho, dente por dente, era assim: se atacado tinha o direito de devolver aquele ataque, aquele insulto, se eram perseguidos, tinham o direito de revidar e até mesmo agir de forma cruel. No entanto, nos lembra Emmanuel que, no entanto, com Jesus, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete. Porque Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras. Então aqui ele lembra que com Jesus, porém, a justiça se fez a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Porque a verdadeira justiça é aquela que entrega a cada um aquilo que é seu. E aí acrescenta Emmanuel que ele mesmo, ou seja, Jesus mesmo, começou por aplicá-la a si próprio. Então Jesus, ele exemplificou a lei, porque quando naquela época muitos tinham medo que Jesus tinha vindo para tomar o poder, ele falou: não, eu vim foi para cumprir a lei na sua plenitude e ampliá-la, aplicá-la com amor. Então ele aplicou e exemplificou ele e através dele próprio. E aí diz Emmanuel que, enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Então aqui ele exemplificou através dele mesmo, porque quando ele foi injustiçado e entregue por Judas para ser crucificado, ele não revidou, ele não endossou a condenação ou desforço. E ainda ele diz que abençoa-o e segue adiante na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Então aqui ele lembra o comportamento de Jesus em relação a Judas, que ele abençoa Judas e segue adiante na certeza de que o amigo, ele ainda considerava Judas um amigo, porque o amigo inconsciente, aí Jesus agiu e viu em Judas aquele amigo inconsciente, ele já carregava, ou seja, Judas já carregava com ele mesmo infortúnio suficiente para chorar. Por quê e para que Jesus iria colocar nos ombros de Judas uma carga ainda maior, se ele já tinha motivo e infortúnio suficiente para chorar em relação àquele comportamento equivocado que ele adotou em relação a Jesus e contra Jesus? E ainda Emmanuel diz na sequência que ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem nenhuma sujeira, sem nenhum algo contra, conforme ele nos diz aqui, ensinado o amor sem lindes, isso não significa. Então Jesus nos ensinou e exemplificou aquele amor puro, aquele amor sem nenhum interesse. Não é aquele amor egoísta, não é aquele amor possessivo, mas o amor puro. Então aqui ele nos lembra que não é pelo fato de Jesus ter nos ensinado esse amor tão puro, que isto não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Então aqui ele nos lembra que não é pelo fato de Jesus ter exemplificado esse amor que nós tenhamos que caminhar aqui na vida, na esfera, fora ou sem a justiça. E aí ele acrescenta que apenas é forçoso considerar. Então ele lembra que é imprescindível, não podemos deixar de considerar que no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor. Então aqui ele nos chama a atenção que a verdadeira justiça não agrava os problemas do devedor.
reconhecendo-lhe ao invés disso as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Então, a verdadeira justiça, a justiça divina que entrega a cada um o que é seu, não esquece de forma alguma, em momento algum, de entregar também para cada criatura todas as possibilidades de reajuste. Porque Deus não tira de nenhum de nós as possibilidades de reajuste. E ainda Emmanuel diz: se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Então aqui ele nos chama atenção em relação a isto, que se nós formos ofendidos, compadeçamos-nos do ofensor. Mas via de regra, ainda devido à nossa ignorância, devido à nossa teimosia, à nossa rebeldia, orgulho, vaidade, nós falamos que queremos justiça em relação a alguma criatura que tenha nos prejudicado, que tenha nos ofendido, mas em verdade, conforme nos dizem os espíritos amigos, nós não queremos justiça. Em verdade, nós queremos vingança. Porque, via de regra, quando nós clamamos e reclamamos por justiça, nós queremos nos vingar daquele ou daqueles que tenham nos prejudicado. Então aqui Emmanuel nos lembra em relação a isto, que se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Não estou dizendo aqui, de forma alguma, e não estou defendendo que não precise ser praticado ou que não tenha necessidade de se praticar a justiça. De forma alguma. É preciso que se pratique e respeite a justiça humana, mas não podemos, de forma alguma, se realmente queremos entrar no reino de Deus, se queremos realmente nos transformar, nos iluminar, nós temos que tirar de nós vamos colocar entre aspas, esta necessidade que ainda carregamos conosco de vingança. Quando alguém nos prejudicar, entreguemos para a justiça, se for possível, e sigamos adiante. Não fiquemos com aquele desejo de vingança, que aquele que nos ofendeu tenha que sofrer. Não, de forma alguma, porque conforme nos disse Emmanuel, em relação a Jesus, em relação a Jesus quanto a Judas, Jesus sabia que Judas já tinha feito mal o suficiente contra ele mesmo, contra Judas. Não precisava Jesus desejar-lhe mais mal, não precisava Jesus querer se vingar de Judas. Então, aquele que nos prejudica hoje, quando nós desejamos vingança, nós queremos prejudicar ele ainda mais do que ele próprio se prejudicou. Porque quando alguém nos ofende, ele não está ofendendo a nós, ele não está prejudicando a nós, ele está prejudicando a ele próprio, ele está prejudicando a sua própria caminhada, porque ele está contraindo débitos em relação a nós. Ele está contraindo débitos e nós não. Se tivermos a consciência tranquila, nós não teremos nada que ver com os débitos que ele contraiu quando nos prejudicou. Então não precisamos querer atribuir a ele mais débitos ainda, colocar mais débito nas costas dele, porque ele já se prejudicou o suficiente. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões dizendo: aos que tombam, ou seja, aqueles que caíram na estrada, basta o ferimento da queda. Exatamente isto que estávamos falando quando queremos vingança. Basta aquele que caiu, ou seja, aquele que nos prejudicou foi aquele que caiu, basta a ele os ferimentos da sua queda, e aos que fazem o mal chega o fogo do remorso a comburir-lhe, ou seja, a consumir, a queimar-lhe o coração.
Então vamos até repetir essas duas frases de Emmanuel, porque ele nos diz: aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, não queira ferir-lhe mais ainda. E aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso que queima o seu coração. Então estas belíssimas reflexões, esses belíssimos ensinamentos que Emmanuel nos traz acerca da verdadeira justiça. A verdadeira justiça que não tem nada a ver com o nosso comportamento de injustiça quando queremos vingança. É preciso praticar e aprendermos a praticar esta verdadeira justiça que não é vingança. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs de jornada. Muito obrigado a todos vocês pela participação, pelos comentários, pelos compartilhamentos e até breve. Em breve voltaremos nos reunir mais uma vez para mais um momento de estudos e de reflexões acerca do Evangelho do Cristo. Paz aos nossos corações sempre.